Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Mãe, lê a página, por favor. 3 de outubro. Quando muitas coisas parecerem estar erradas, confie em mim. Quando sentir que sua vida está fora de controle, agradeça-me. Essas são reações sobrenaturais que podem afastá-lo dos problemas. Se sua resposta às dificuldades for diferente disso, você se torna presa fácil ao negativismo. Até mesmo o hábito de reclamar pode levá-lo a uma espiral descendente que obscurece sua perspectiva e seu raciocínio. Se essa atitude o controla, as reclamações fluem cada vez mais de sua boca, e elas o empurram mais a mais para dentro desse espiral escorregadia. Quanto mais baixo você chega, mais rápido cai. Mas é possível frear esse movimento. Chame por mim, dizendo o meu nome. Reafirme sua confiança em mim, independentemente de como você se sinta. Agradeça-me por tudo, por mais que isso pareça artificial ou até irracional. Aos poucos você começará a subir. Quando estiver novamente em terra firme, poderá encarar seus problemas de uma perspectiva mais humilde. Se você optar por ter reações sobrenaturais, confiando em mim e me agradecendo, experimentará a minha incomensurável paz. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com as energias do alto e agradecer. Querido Deus, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse dia de vida. Agradecidos estamos pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, Senhor. Gratos estamos também, pois sabemos, Senhor, que desde a hora em que acordamos até a hora em que formos nos deitar, sabemos que Tu, Senhor, nos protegeu com o Seu manto sagrado de todas as intempéries da vida, Senhor. Queremos pedir que nesse momento as nossas mentes possam ser expandidas, Senhor, para o conhecimento pleno do que será estudado hoje. Ilumina a nossa mente para isso. Queremos agradecer por mais esse culto de hoje e pedir também, Senhor, por aqueles que não puderam estar presentes e que nesse momento todos eles citam a Tua presença, a Tua energia de luz. E todos que estão aqui nessa sala também, Senhor. Que assim seja, permaneça conosco hoje e sempre. Ai, tão bom. Quem quer abrir o evangelho hoje? Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Levante seu dedinho. Alguém levantou o dedo? Eu não vi. A Antônia levantou o dedo, que eu levantei, mas ela levantou também. Antônia. Então vai, mãe. Vai, mãe. Então, se a Jussara quiser, pode ler. Não posso perder essa oportunidade, jamais. Quero ouvir. Capítulo 24, item 11. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, é isso? Sim. Capítulo 24, item 11. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico,
Mateus, capítulo 9, 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se Introdução, artigo Publicanos Portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parecem, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atribuído exclusivo do maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más. Maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdade ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos para se corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe veem em auxílios e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos e pronunciado com a palavra boca a condenação, com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e do qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituadas com os espíritos superiores, e apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O homem médium, pois, não é aquele que comunica facilmente. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Você quer comentar alguma coisa do estudo? Eu lembrei que eu fiquei, quando eu comecei a trabalhar na mesa de obsessão, na mediunidade, eu me surpreendi, aqui fala muito nisso. Eu me surpreendi porque eu não sabia que, assim, para trabalhar na mesa de desobsessão, eu achava que tinha que estar, assim, mais adiantado espiritualmente, mais preparado, sem nada, assim. Mas não, eu percebi que lá é que é a escola, né? Lá é que é o aprendizado, que a gente vai aprendendo, estudando. E quando a gente comecei a estudar sobre a mediunidade,
eu fiquei surpresa também com essa, porque é um dom, mas ao mesmo tempo é um trabalho. E quando eu aprendi que não é assim uma bênção que vem para tipo um presente para mim, porque eu sou médium, mas pelo contrário, é um trabalho, é um trabalho que eu tenho que me esforçar muito para auxiliar os irmãos necessitados e também para me melhorar. Ali a gente vai aprendendo que a gente tem que trabalhar a nós mesmos para poder auxiliar mais, distribuir luz. É uma escola, um trabalho e também uma espécie de provação, eu acho, porque a gente traz isso, né? E se a gente conseguir continuar trabalhando firme, com seriedade, com muita coragem, com disciplina, principalmente, eu acho que a gente vai progredindo. E essa parte não são os que gozam saúde que precisam de médico. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, desde sempre que eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me surpreendi com isso. Achei interessante. E eu acho que a gente tem que usar isso sempre, porque eu até lembrei de algo que o Alexandre falou outro dia, que me chamou muita atenção, que eu guardei, eu sempre lembro daquilo que ele falou, nem sei qual foi o ponto que foi lido, mas ele disse assim, quando nós estivermos preparados para ter compaixão do algoz, ele falou a humanidade inteira, a gente sempre olha primeiro para a vítima, se compadece da vítima, e não percebe que o algoz, aquele que fez aquela maldade, aquela violência, ele está doente. Ele precisa de compaixão. Quando o Alexandre falou isso, eu fiquei surpresa com a frase, prestei bem atenção e fiquei pensando nisso. Geralmente a gente critica logo, julga logo. Ah, alguém feriu alguém. Nossa, ele foi mal, ele é ruim, ele é mau, ele não tem amor no coração. A gente julga simplesmente, critica. E aí é onde ele falou isso. A gente precisa ter esse olhar de amor, de compaixão para aquele que está doente. E é difícil, a gente vê por aí assim, é muito difícil. É preciso um esforço muito grande para a gente amar, querer o bem, orar por aquela criatura que fez algo de tão cruel. Isso, para mim, foi um aprendizado também. Estou muito feliz de estar aprendendo um pouquinho cada vez. Maravilhoso. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema? Vai, Ju. Foi mesmo, Antônio. Eu lembro quando ele falou isso. E a gente tem que lembrar também que todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós estamos passando por provas, cada um, né? Essa prova de mediunidade que eu quero dizer, cada um no seu grau, digamos assim. Tem uns que são mais ostensivos, mas no livro dos médiuns diz que todos nós somos médiuns, né? Então, me fez lembrar, Suzana, a nossa reunião mediúnica, né? E a gente via, assim, outros irmãos, a nosso irmão, que era bem ostensivo também, e a gente via que ele era tipo um sofrimento, parecia que ele sofria tanto quando vinha, ele se afinizava muito com espíritos mais endurecidos. E aí a energia dele era mais compatível com essa classe de espíritos. E a gente ficava ali, eu ficava impactada no início, logo, meu Deus, eu ficava assim, impactada, né? Eu falava assim, meu Deus, a gente sentia que ele estava sofrendo. A mão dele ficava suando muito, sono frio, era bem desafiador para ele aquilo ali. E a gente via, né, vários irmãos que vinham através dele, que a gente tinha oportunidade, né? E principalmente ele, alguns ele lembrava, outros ele não lembrava. Depois que acabava a passividade, ele não conseguia lembrar. Mas os que ele lembrava, a gente comentava depois e tudo, que a gente vê que era um aprendizado muito grande, né? Aquelas pessoas que são muito duras para perdoar, né? Já pensou? Nós também erramos. Já pensou se os bons espíritos que estão acima de nós também não quisessem estar conosco porque é incompatível a energia, né? Não nos assistisse, porque está dizendo aqui que Jesus foi sentar-se com aquelas pessoas de má vida, né? Somos nós.
né? Que somos nós. No fundo, somos nós. A gente não está legal ainda. E se a gente não recebesse esse amparo, né, de um espírito superior, né, de um mentor que tem uma clareza maior para instruir a gente? Né? Da mesma forma, a gente, se você já conseguiu ter uma consciência maior sobre determinadas coisas, por que não estender a mão para aquele outro irmão? E, de repente, nem estender a mão, só entender por que ele está passando por aquilo, entender com compaixão, como a Antônia falou, né? Porque às vezes a nossa primeira atitude é: ai, não, tomara que sofra, porque está me fazendo sofrer, quando sofreu fulano, Beltrano, não sei quem, tem que pagar. Não é assim que funciona. A gente sabe que vai acontecer naturalmente, mas que não seja a gente que deseje isso, né? Porque a lei natural é essa, de plantio e colheita. Isso a gente já sabe, mas ainda assim às vezes a gente fica nessa vibe aí meio esquisita de querer ver o mal acontecer como se fosse justiça, né? Seria tão bom se todos nós pudéssemos não passar por isso, né? Esse sofrimento que às vezes é tão ruim. Imagina uma mãe que vê um filho sendo preso, que amamentou, que cuidou, que viu crescer, que ensinou a andar. Tudo bem, ele errou, mas não deve ser fácil para ela, né? Que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas que passam por isso. Uma vez eu sempre falo, uma vez o Haroldo estava falando no congresso que teve no Mercury, né? Que a gente participou. Aí ele estava falando assim, na época do escândalo de Cabral, essas coisas todas, e todo mundo, bem feito, vai preso, não sei quantos 1000 anos de cadeia para ele, não sei o que e tal. Aí ele trouxe essa reflexão, e eu não esqueço disso. Ele falou assim: imagina a mãe, os espíritos que vibraram para que ele voltasse nessa vida e acertasse, no entanto, ele não acertou. Imagina a decepção, imagina, sei lá, quando ele voltar para lá, como que vai ser essa recepção para ele, né? Deve ser ruim para ele também. Por enquanto, esse véu fica nos nossos olhos, no nosso entendimento. Mas quando o véu é retirado e que realmente a gente vê tudo que a gente fez, imagina a vergonha que a gente vai passar. Porque nós vamos passar na vergonha, porque todos nós aqui já aprontamos, né? Nesta vida, que eu digo. Nas outras nem se fala, né? Mas nessa vida aqui, imagina quando a gente voltar. Como é que vai ficar a nossa cara? Tudo bem que a gente está com um olhar diferenciado, a gente está buscando mais, a gente está querendo acertar. Mas o que está feito, você fez, né? E aí, sabe aquela coisa do juízo final que passa no telão? Olha lá o que você fez, aquelas coisas, né? As coisas boas também, mas também aquelas coisas que não foram tão legais, imagina. Então, que a gente possa, a partir de agora, se esforçar ainda mais para fazer o certo e não passar essa vergonha, né? Quando a gente chegar lá. É isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. Acho que a Márcia quer falar, não quer não, Márcia? Eu sou dessas que falam isso. Bom, eu escrevi algumas coisas aqui que vocês foram falando, eu fui só escrevendo para poder frisar bastante, né? Que eu acho que o texto fala do preconceito, né? O preconceito é filho da ignorância, né? Porque a vinda de Jesus na Terra trouxe socorro, né? Especialmente para aqueles que ainda estavam desequilibrados, não estavam enquadrados no contexto do equilíbrio, né? Então Jesus veio e ficava perto dessas pessoas para poder, como o texto fala, não são os sãos que precisam de médicos, né? Então, esses doentes, não é só doente físico, o aleijado, o cego, não. São os doentes também, sabe, espiritual. O homem verdadeiramente saudável, ele está equilibrado, tanto na parte física, quanto na parte, né, colocando o evangelho ali em prática. Se a gente colocar o evangelho, tudo isso que a gente estuda em prática, nós seremos os homens saudáveis.
Mas é bem desafiador, a gente sabe, né? É um dia de cada vez, e todo dia tem um desafio, e aí a gente tem que se vigiar para a gente não ser preguiçoso, para a gente combater o pessimismo, para a gente combater a preguiça, o ódio, para a gente poder ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai colocando em prática tudo que está no Evangelho, né? Que é a lei do amor. Tem que amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente fica saudável, né? É mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? São pílulas, né, Su, diárias que a gente vai tomando, né? Principalmente esse momento que a gente está aqui agora, né? Quantas vezes a gente fica olhando assim, tudo. Aí eu tento viver prestando atenção nesses detalhes, né? Nos detalhezinhos que fazem a diferença. Por exemplo, quantas vezes caiu, sei lá, essa lição? Tem lições que repetem demais, né? Aí a gente tem que ficar mais atento. Eu não sei, essa para mim foi a primeira vez que eu estou participando do culto, foi a primeira vez que eu ouvi. Mas outras que a gente já participou várias vezes, né? E é aberto por outras pessoas, outros livros. Não é falar assim, tá viciado esse livro aí. Não, todo mundo já abriu, né, coisas parecidas. E aí eu sempre fico pensando nisso, falo assim, meu Deus, o que ainda está faltando aí que está meio obscuro ainda para a gente? Né? Porque até a gente clarear nossa mente, as lições vão se repetindo, principalmente essas de agora que a gente está vendo aqui, né, no nosso evangelho. E essas pílulas que chegam assim para a gente, elas são tão legais, porque quantas vezes a gente estava passando por situações desafiadoras mesmo, e aí a gente senta aqui, fica essa meia hora aqui conversando, e vem aquela mensagem que aquece nosso coração, que nos enche de alegria, de coragem, né? Que nos motiva a falar assim, é isso aí mesmo, tudo bem, vai passar, força, se esforça mais um pouco, você está muito lerda. Vamos lá, acorde, né? Outras, não, desce mesmo, se acolha, se abrace, hoje um dia de cada vez. E isso tem sido maravilhoso, porque aqui é o nosso hospital, né? Que cada dia vem um remedinho diferente para a gente. Está sendo muito bom. É isso. Dá um refrigério, né? Olha que interessante aqui no Livro dos Espíritos 803. Perante Deus são iguais todos os homens, né? Porque nesse texto, como eu falei, tem um pouco de preconceito. Poxa, né? Não pode ficar perto dessa pessoa porque ela não é legal e tal. Então aí nessa questão perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos à mesma lei na natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Todo mundo vai virar caveirinha no final, gente. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos os seus olhos são iguais. Então, para a gente poder subir um degrau, continuar progredindo, evoluindo, a gente tem que se esforçar. Um pouquinho cada dia, dentro do nosso limite. Essa é a nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Não tenha dúvida disso. O que a gente foi no passado, não é melhor nem saber. E aí, então, cada dia que a gente fique e com isso na memória, que a gente se esforce para combater essas coisas ruins, como a violência, a preguiça, o ódio, essas coisas o pessimismo, essas coisas que eu já tinha falado. Progredindo sempre. Fala, Ju. Você falou isso, me lembrou uma música que fala, do Gilberto Gil, que fala que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então a gente tem que aproveitar, não tem, é onde a vida está acontecendo agora.
né? Não adianta pensar no que passou, porque já foi. Se você errou, errou, pronto. Agora vamos acertar, vamos buscar isso. E o futuro, nem sabemos, né? Daqui a pouco, 1 minuto, lá 1 segundo, pode acontecer tanta coisa. Então, o melhor lugar do mundo é aqui agora mesmo. Vamos fazer valer essa reencarnação nossa. E você falou essa frase e eu recebi uma mensagem aqui de uma amiga minha. Ela botou assim: peçam por Leonardo Guitar. É um adolescente que está falando, ela trabalha em hospital, né, essa minha amiga. É um adolescente que está falando o tempo todo que quer morrer. Olha isso, um adolescente. Assim, ele quer morrer porque ele acha que ele vai acabar com a dor dele, né? Ele não quer tirar a vida dele, mas ele acha que se ele tirar a vida dele, vai acabar com a dor dele, mas não vai, a gente sabe que vai só aumentar, né? Então, que a pessoa que for fazer essa prece final hoje, que peça por esse nosso adolescente que está com esses pensamentos, que, como a Ju falou, o melhor lugar é agora, que a gente saiba aproveitar todos os momentos, ser grato pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, por poder andar, poder ver, ouvir, respirar sem aparelhos. Tanta coisa que a gente pode ser grata todos os dias, de ter um lar, tem tanta gente que não tem. Eu acho que Enfim. você vai fazer a prece, já está fazendo já. Acho que eu já Estou estou sentindo fazendo. isso, já está fazendo já. Já estou Só fazendo. concluir, vamos dizer um amém agora, gente. Todo mundo amém. Ele está Né, nessa Su? enfermaria. Ele está nessa enfermaria 411 da pediatria do HCPM. Então, que toda essa nossa energia, né, que a gente está produzindo aqui, que a gente consiga levar um pouco lá para esse hospital que está precisando, e principalmente para esse nosso irmão que está com essas ideias pessimistas, que o anjo guardião consiga chegar perto dele e passar muita energia boa, envolvê-lo com amor incondicional, diretamente da fonte criadora. Então, completando a nossa prece, eu vou fazer a prece final, tá? Deus de infinita bondade, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por tanta coisa boa ter acontecido hoje. Eu sou grata e somos gratos por tantas coisas, por esse evangelho, que a gente consiga, Senhor Deus, colocar em prática e que a gente cada dia aumente 1%, cada dia se esforce 1%, para a gente poder melhorar um pouquinho e evoluir um pouquinho na nossa encarnação. Nos proteja, enche o ambiente que a gente está de luz, de proteção. Fluidifique as nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós, para o nosso físico, para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. E assim, damos por encerrado o nosso Evangelho do Lar de hoje. Gratidão. Amém. Fui me empolgando e fiz Assim a que é prece. bom. Vamos tirar nossa foto? Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto. Pode se mexer. Gente, Um beijo. beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom.